O grande acobertamento, enterrando o juízo. Toda a superfície da Terra foi alterada por um desastre causado por água. E essas evidências tão avassaladoras não podem simplesmente serem apagadas por aqueles que rejeitam a história do dilúvio. Eles então a reinterpretaram. Alguns fatores na sociedade eram muito autocráticos, dogmáticos e perseguiam as pessoas, suprindo-as e dificultando muito a vida delas. E quem eram essas agências que faziam isso? Bem, eram o governo e a igreja. Uma das coisas que o homem mais deseja é obter o domínio sobre os outros homens. Durante a Idade Média, era a igreja que governava o mundo. Então, durante a Idade Escura, ou período da Idade Média, por 1500 anos, tivemos esse marco monolítico, quase que universal, de governança da Igreja Católica por toda a Europa. Uma das arenas de combate no desenvolvimento da nova liberdade de pensamento, mesmo sob a influência da Igreja Católica nos últimos 1500 anos, com certeza era o campo da ciência. E as histórias desses cientistas são bastante conhecidas, desde Galileu a Newton, de Copérnico a Francis Bacon, que travaram conflito com a igreja. Provavelmente Galileu é um dos mais famosos. Ele promoveu o heliocentrismo, ou o Sol como centro, e todos os planetas girando ao redor, mas a igreja não gostou disso, por uma variedade de razões filosóficas. Manter a Terra no centro era filosoficamente importante. Essa era a marca da perfeição de Deus, e ter essa ideia circulando por aí, de que a Terra não está onde achávamos que ela estava e de que outros planetas não giravam em círculos perfeitos, isso não foi nada popular. Então Galileu foi chamado pela Santa Inquisição, foi preso, ameaçado com punição severa e possivelmente morte. Nós usamos essa história hoje, infelizmente, muitas vezes para criar esse antagonismo intransponível entre o cristianismo e a ciência. E isso não é o que deveríamos aprender dessa lição, porque quando olhamos para os ensinos da igreja na Idade Média, em muitos casos, não é o que a Bíblia diz. O mundo estava dominado por um pensamento religioso muito rígido. E qualquer coisa que saísse desse esquema tão rígido era visto como uma ameaça à verdade. Algo que era contrário a Deus, contrário à Bíblia. E como tal, precisaria ser eliminado pela força, mediante a ação da Inquisição e da pena de morte. E chegou finalmente a um ponto na história onde as pessoas estavam cansadas disso. Elas estavam exaustas disso e a igreja estava perdendo sua credibilidade por causa disso. Por causa da forma como eles estavam tratando as pessoas. As pessoas estavam cansadas da forma que os governos haviam tratado elas. E isso ocasionou um movimento entre os estudiosos para se afastarem das autoridades e de quaisquer dessas agências autocráticas. O mundo via Deus como um Deus vingativo, que ficava à espreita, observando, só esperando alguém fazer alguma coisa de errado. E os reis governam não por amor, mas por ganância. Outros são controlados não por amor, mas por medo, incluindo a igreja. Percebendo o poder abusivo que prevaleceu por toda a Europa, eles totalmente rejeitaram a Igreja Católica, no qual, claro, na mente deles, significava rejeição total ao cristianismo. E isso abriu a porta para uma sociedade mais inclinada ao ateísmo.
E, segundo a mentalidade do homem, quem era essa força restritiva? Bem, a força restritiva que impedia a expansão da mente era Deus. Portanto, vamos nos livrar dele, vamos nos livrar de Deus, para que assim possamos crescer intelectualmente. E foi isso que fizeram na Revolução Francesa. Ao invés de submeter as massas aos seus dogmas e cega submissão, a obra de Roma as tornou infiéis e revolucionárias. Consideraram que sua avareza e crueldade era fruto da Bíblia e que não mais aceitariam isso. Roma distorceu o caráter de Deus e agora os homens passaram a rejeitar a Bíblia e o seu autor. Isso desencadeou automaticamente a Revolução Francesa e a total anulação do poder da Igreja que se havia mantido sobre o povo por mais de 1000 anos. Na Assembleia Nacional da França, a turba revolucionária declarou que só prestaria culto à razão. Apresentaram então uma bela mulher vestindo uma capa azul e a proclamaram como deusa da razão. E eles então consagraram a deusa da razão. Aconteceu que a razão tomou o lugar da fé em Deus. Levaram essa mulher de carruagem até Notre Dame, destruíram a igreja e passaram a pregar semanalmente o ateísmo. Os franceses reagiram aos séculos de perseguição por parte da Igreja Católica, estabelecendo uma nova forma de governo. No lugar de uma nação com uma visão de mundo cristã pervertida e dominada pela Igreja Católica, foi adotada pela sociedade uma visão de mundo ateísta desprovida de qualquer influência cristã. A isso chamamos iluminismo. Eles não queriam coisa alguma com Deus. Eles viram que Deus era tirânico. Pessoas eram forçadas a acreditar. Portanto, agora vamos retirar Deus da equação. O que aconteceu na Revolução Francesa foi o seguinte: passamos de um mundo centrado em Deus para um mundo centrado na razão. O ateísmo surgiu, você sabe, tremendamente na França. Veja o que aconteceu na França. A Bíblia foi queimada, foi destruída. E chamam a isso de Era do Iluminismo. Portanto, vemos essa ideia de iluminismo retirando totalmente Deus do quadro. Dentre todos os segmentos da sociedade francesa, foram os padres católicos que sofreram a maior taxa de mortalidade per capita. Havia muita animosidade e eles descontaram seu ódio na igreja. E na maioria dos casos, eles descontaram também no cristianismo. Reforçando-se para defender a ciência e a razão como os novos ideais da sociedade, as ações das correntes ateias focaram em descristianizar a França, um período que ficou conhecido como Reinado do Terror. Capturou-se e executou-se os sacerdotes, as igrejas e monumentos religiosos foram vandalizados ou mesmo destruídos. A palavra santo foi removida da sinalização das ruas, o culto a Deus foi proibido. A Bíblia passou a ser queimada publicamente, enquanto os franceses gritavam: "Esmague o miserável", referindo-se a Cristo e ao que sua igreja representa. Muitos foram assassinados enquanto estavam de joelhos orando, e seus corpos eram abandonados lá mesmo, no local de adoração. Nos bosques aonde se reuniam os cristãos, eram pendurados cadáveres e corpos eram espalhados pelo chão. Tudo isso foi o resultado do movimento ateu chamado de Iluminismo. O movimento que pretendia acabar com a tortura e matança da Igreja Católica agora cometia os mesmos crimes. Os eventos culminantes oriundos do Iluminismo, que deram base à Revolução Francesa, pareciam indicar a morte do cristianismo. Tudo aconteceu como queria Satanás. Sua política é o engano, e seu propósito é trazer ao homem dor e miséria. É desfigurar a obra de Deus, impedir os planos divinos de benevolência e amor e assim causar dor ao céu. Desta maneira, através das artes do engano, ele leva o homem a culpar a Deus como se toda essa miséria fosse resultado do plano do Criador. Quando o povo descobriu que o romanismo era um engano, Satanás os levou a crer que a religião é enganosa e a Bíblia uma fábula. O papado parecia que ia morrer. A sociedade se libertou e passou a considerar alternativas diferentes. Essa era do iluminismo, esse pensamento livre, na verdade foi o início do que eu chamaria de ciência moderna. Na verdade, esse movimento de se afastarem das autoridades, nós o vemos como sendo um período chamado Iluminismo. Você não tem esse freio sobre você, e você pode começar a explorar
e começar a observar e começar a utilizar a razão humana. As pessoas estavam, de fato, se afastando da confiança nos governos e na igreja e começando a pensar por elas mesmas, trazendo mais liberdade, e essa liberdade foi em muitas direções diferentes, incluindo se afastar de acreditar em Deus. Se não fosse pela Revolução Francesa e a ideia de que Deus não está envolvido em tudo, e a ideia de que a razão substitui Deus, não teria havido solo fértil para o desenvolvimento do pensamento evolucionista. A nova geração, por assim dizer, de estudiosos da ciência da Terra, dentre os mais notáveis Lyell e Darwin, apareceram por volta de 1800. Charles Lyell foi um geólogo que introduziu pela primeira vez o conceito de que havia grandes períodos de tempo no desenvolvimento de características geológicas. E mais tarde ele escreveu a sua obra chamada Os Princípios da Geologia. Este período geológico exposto por Lyell em seu livro é conhecido como uniformitarismo. O uniformitarismo é a crença de que as coisas que se desenvolveram e acontecem hoje não são diferentes daquilo que ocorreu no passado. Assim, se algo exige um longo período de tempo para se formar hoje, também deve ter exigido um longo período no passado.